Boa noite, queridos amigos, irmãos desta seara divina, que é a nossa doutrina, que nos consola e principalmente nestes momentos em que passamos já há quase 2 anos, precisamos de muito consolo, né? Quem nestes momentos teve um amigo, um parente, que se foi devido à pandemia, sabe o significado do que ocorreu em determinadas famílias, né? Para muitas foi uma devastação. Então, o coração muito sofrido, precisou muito, estamos precisando das palavras desta doutrina maravilhosa, porque nos consola, né? Sem ela, nós não conseguiríamos entender sequer o porquê da vida. Então, gratos pela presença hoje aqui. Agradeço ao convite dos queridos irmãos desta casa, de Allan Kardec, que sempre recebe a todos com muito carinho. E na noite de hoje, em especial, gostaríamos de falar ou refletirmos a respeito de uma das passagens que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, para quem está lendo, né, da porta estreita. O Senhor Jesus, ele nos disse também que havia muitas moradas na casa de meu Pai. Então, havendo muitas moradas na casa do Pai, há que se refletir que deverá haver muitas portas para se adentrar a estas casas. Mas, para determinadas casas, em determinados lugares onde elas se estabelecem, em determinados planos, é necessário que atravessemos a porta correta, né? A porta mais acertada, porque do contrário a gente não consegue ir para lá. Não consegue adentrar esta porta. Então, em Mateus, no capítulo 7, ele nos disse que o Senhor explanou para que aprendêssemos que era importante, era bom, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, muitos são os que entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso. E quando eu estava estudando esta passagem, num grupo de estudo, nós passamos a refletir em que caminho ou em que porta nós temos adentrado estas milhares de reencarnações ou encarnações nas quais estagiamos. Que porta nós temos escolhido? Já que o Mestre nos disse, nos ensinou, e ele é o modelo, é o guia, então é nele que nos guiamos para podermos atingir o que se convencionou, o que se estabeleceu como meta de felicidade, a porta estreita. Então seria a porta que levaria à felicidade. Então nós temos ali, parece então Mateus dizendo, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Fazendo uma correlação tanto com a porta, pediram para mim não apontar, porque o pessoal de casa não consegue enxergar, né, a ponteira. Mas se nós olharmos então aqui a minha esquerda, a gente vai ver que tem uma porta estreitinha. Parece que só passa um por vez, não é? Nessa porta. 2 só se for de lado, cada um de lado, face na face, mas é muito estreita. Correlacionando também com o caminho estreito da direita, minha, né? E talvez direita de vocês também. O caminho estreito,
Olha, o caminho estreito é bem estreito. Parece um pouco difícil de caminhar, né, por este caminho. É estreito. E é essa porta e este caminho que nós somos orientados a passar. Então a gente vai ver que, pela imagem da esquerda, aquém da porta, a sombra. Para lá da porta, a luz. Então parece que para lá a vida, né? E para cá a sombra. Então, nós vamos ver, na realidade, o que significa uma porta, né? Porta vem da palavra grega que indica a entrada de um edifício ou a porta de um muro, né, de uma cidade. Então, no passado, a gente sabe que as cidades eram assim, né? Elas eram cercadas por um muro grande, alto, e tinha uma porta para se entrar. Se a gente for dar uma olhadinha na portinha lá, aqui, para quem está vendo em casa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu consigo colocar aqui. Olha, a porta está aqui, ó. Olha o tamanho da porta. Só para a gente ter noção de espaço. O espaço que tem aquém da porta, e depois adentrando a cidade, o espaço que tem além da porta, né? E olha o tamanho da porta. Como é pequena já uma porta grande. Vamos supor que essa seja uma porta grande. Mas ela é pequena quando a gente vai fazer a proporção de noção de espaço. Uma porta, né? Então, indica a entrada. A gente entra e sai por uma porta, né? Geralmente. Então, porta é uma estrutura que está encravada, né? Dando-nos numa parede, dando-nos a oportunidade, a possibilidade de ir e vir, de entrar e sair. Né? Para a gente dar uma olhada ainda em proporção, olha o nosso tamanho, né, comparado àquele muro e àquela porta que nós acabamos de ver. Então, nós somos muito pequenos e temos que atravessar uma porta muito estreita. Tá bom, então vamos ver. Em Lucas, a mesma passagem, né, que está em Mateus 7,13, ele diz o seguinte já, a colocação de Lucas é que o Senhor estava passando, fazendo os seus ensinamentos com os discípulos, e alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E aqui os estudiosos dizem que Jesus não respondeu o que convenientemente se acha que seria uma resposta. Por exemplo, Senhor, serão poucos os salvos? A gente espera que a resposta fosse assim, sim, são poucos os que são salvos, não são muitos. Ou a gente esperaria, não, são muitos, você está enganado, são muitos os que se salvam. Mas Jesus não dá esta resposta esperada. Ele disse assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, Jesus pede o esforço para que adentremos a porta estreita. Então, para passarmos por essa porta, que parece que é a porta correta, é a porta que nos vai direcionar para a luz, para a felicidade, para a alegria, para as bênçãos. É uma porta estreita, uma porta difícil de passar. Muitos poucos adentram, porque a maioria escolhemos a porta larga, onde vai o fluxo, onde vai o povo, onde vai todo mundo. Então, essa porta é que nós temos escolhido nestas variadas fases de experiências que vamos tendo a cada reencarnação. E nós queremos ir junto com a maioria. Então, a gente escolhe onde estão todos indo. Mas parece que onde estão todos indo nos leva a muitos sofrimentos. Então, esforçar-se, né? Precisamos nos esforçar. Mas, assim, esforçar de que modo? O que fazer? O que a gente tem que superar para a gente poder alcançar um bem-estar? O que a gente tem que fazer de esforço, tanto esforço assim,
para podermos estar junto com a luz. Nós precisamos, será que, superar as nossas dificuldades interiores? Será que dificuldades eu tenho que aprender a superar? Será que eu tenho alguma coisa que descobrir de mim mesma? Será que eu tenho alguns defeitos que precisam ser melhor conhecidos e analisados por mim? Que esforço é esse? Eu já não tenho me esforçado nas mais variadas existências para melhorar? O que tem acontecido? Porque ele diz que demanda esforço. Esforço é tarefa de força, de trabalho, de gasto de energia, para a gente poder entrar pela porta estreita. Então a gente fica pensando que precisamos realmente realizar um trabalho muito grande, muito valioso, muito importante, de construção de muitos valores que nós ainda não temos. Ou se temos, muitos aqui podem até ter, mas eu falo particularmente por mim, ainda não tenho. E se eu ainda não tenho e preciso obtê-los, é preciso muito esforço, porque para aprender a ser bom em alguma coisa, parece que a gente precisa trabalhar muito naquilo. Então, por exemplo, para aprendermos a sermos bons em matemática, ser um bom matemático, ainda os estudiosos dizem, não é ser ótimo, é ser bom ainda. A gente precisa trabalhar no mínimo 10.000 horas ou mais para ficarmos bons. Então, para mim ser boa em matemática, eu precisaria estudar pelo menos 10.000 horas de matemática naquele tema. E aí eu vou ficar, talvez, eu vou pegar aí um doutoradozinho de matemática, e aí eu vou vou saber mais ou menos de matemática. Eu vou me tornar boa na matemática. Mas preciso trabalhar muito na agronomia, mesma coisa. Na filosofia, mesma coisa. Então é trabalhar diuturnamente. Na música, também. Diuturnamente para ficar bom. Muito bom. Tem pianistas que dizem que se ele ficar 3 horas sem tocar piano, ele já sente falta. Se ele ficar 2 dias, ele sente que está já diferente. E se ele ficar um pouco mais de dias, o pessoal já vai perceber que ele está diferente. Então, é muito treino, é muito trabalho, aí fica bom. E em que nós trabalhamos tanto e dedicamos tantas horas que nós ficamos muito bons? Muito bons. Na maldade. Em fazermos coisas erradas. Olha, não foi fácil. Trabalhamos, e ficamos, e a gente se aperfeiçoou. E ficamos muito bons nisso. Falar mal dos outros. Entendeu? Quando a gente vê um grupinho de amigos, estamos falando. Mas por que nós temos essa dificuldade se nós aprendemos que não se deve maldizer o outro? A maledicência é um erro, é uma coisa maléfica, ruim. Mas quando a gente vê, já está falando. Porque nós nos tornamos muito bons em falar mal dos outros. E isso está dentro de nós. Agora a gente precisa desconstruir isso para construir falar bem. Então a gente vai ter que começar a falar bem, falar bem, falar bem, falar bem, falar bem. E aí quando a gente tiver mais de 10.000 horas falando bem, mas muito bem, a gente fique bom nisso e aí a gente está mais tranquilo, porque vira um automatismo.
Por que então nós temos tantas dificuldades, né, de se transformar? Porque muita coisa oposta a isso ficou natural em nós. E acreditemos, fizemos isso. Muitas vezes, nas atividades mediúnicas, os espíritos falam: agora está de santinha, né? A senhora Marciali agora parece uma pessoa calma, mas não foi sempre assim, não. Conheço. Então, a gente realmente tem muito a trabalhar dentro de nós para a gente vencer isso. E não é que a gente não queira, a gente quer ser bom. Né? Mas, como disse o Paulo, aquilo que eu quero, eu não sou. Aquilo que eu não quero, eu faço. Então, é difícil. Mas precisamos vencer, então, tudo isso, fazer essa desconstrução, construir a casa, como disse Jesus, sobre a rocha e não sobre a areia. Porque senão, a rocha, se não for sobre a rocha, a casa cai. Não é assim? A casa cai. E aí, durante um dia todo, e para construir, quem mexe com construção sabe disso. Para fazer uma casa sobre a rocha, quando você vai fazer uma construção, você tem que cavar. Aí, a hora que encontrou a rocha, aí começa a estrutura. Não é assim? Aí a casa vai ficar bem estruturada, vai vir ventania, não vai cair. Então, a nossa casa espiritual, das emoções, precisa também ser construída sobre a rocha. Para isso, é preciso também cavar. E aí, ir sedimentando e construindo em cima da rocha. Dizem que o Senhor Jesus é a rocha. Então, temos que construir a nossa casa baseado nos seus ensinos. E ir construindo. Mas para construir isso, a gente tem que desconstruir aquilo que construiu, ir cavando, e aí vai construir a casa. Mas quantas vezes nós tomamos uma atitude durante o dia que a nossa casa caiu? Quando a gente viu, a gente já falou. E aí a gente vai se arrepender. A gente vai lá pedir desculpas, mas a gente já falou. A gente já discutiu de forma agressiva com o filho. A gente já falou aquilo que não devia para o marido ou para a esposa. De repente, a gente já... Hoje a nossa diferença do passado é que no passado a gente fazia isso e gostava de fazer. Hoje a gente já se arrepende, a gente fica triste. Mas a gente ainda faz isso. Por quê? Porque a gente construiu na nossa intimidade esses valores de bater ou levou, de reagir sempre de forma agressiva. E agora nós estamos querendo, né, ensaiando a sermos tranquilos. A gente fala assim, mas eu quero ser tranquilo, mas é da minha natureza. Eu sou assim, quando eu vi, já foi. Isso é porque nós vivemos muitas existências fazendo o que não devíamos. Mas não tem importância. Já caiu a ficha, a gente quer melhorar, então a gente vai encontrar a porta estreita. Nós precisamos caminhar na porta estreita. Bom, então, Joana de Ângeles, no livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, ela nos diz o seguinte, que o grande e inadiável desafio de todos nós é a aquisição da consciência, que é o que a gente precisa, o mais rápido possível, é inadiável, não é para deixar para amanhã, é para começar ontem, é a aquisição desta consciência, que a gente faz através do quê? Através do estudo de si mesmo. Conhecendo as nossas possibilidades, as nossas heranças ancestrais. Né? Eles dizem, pense um pouco, veja suas atitudes e veja mais ou menos o que você fez no passado. Parece que não é tão difícil se quisermos começar a fazer essa autoanálise. E a gente vai aplicar, então, as nossas possibilidades para diluir tudo que é perturbador em nós e ampliar em nós a motivação de vida e de realização. Não é ficar chorando pelo que nós fizemos, é avançarmos pelo que nós temos que fazer. Porque não adianta, ninguém morre. Ninguém morre. Deixar de existir não vai acontecer.
Nós só vamos ter outras e outras e outras inúmeras reencarnações para reparar. E quanto mais a gente demora, mais difícil vai ficando. Então, a questão de escolha nossa, sermos felizes mais rápido ou menos rápido. Vamos lá ver. Com relação à porta estreita, não é de agora. Não é de há 2000 anos com Jesus. Já vai desde Deuteronômios. Eles já falavam, olha lá. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e a felicidade. A morte e a infelicidade. Se ouves os ensinamentos de Yahvé, teu Deus, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos. Aqui. Olha o caminho aqui, já lá em Deuteronômio, que foi muitos 1000 anos antes de Jesus. E que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, as suas normas, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e quantos deuses nós temos, né? É o Deus da luxúria, é o Deus da vaidade, da beleza, do poder. Nós temos muitos deuses que a gente cultua. E a gente faz para cultuar estes deuses. Muitas criaturas até desencarnam por cultuar a beleza em excesso. Um Deus, né? Para ela vira aquele foco, ela endeusa, né? Ela cultua aquilo. Fortuna. Então, nós temos muitos deuses que nós precisamos vencer. O Haroldo disse ainda que nós somos politeístas, que nós ainda não adotamos o monoteísmo. Porque quando adotarmos realmente o monoteísmo, quando esse Deus aqui falar e nós o ouvirmos e realmente seguirmos as suas normas, seus estatutos, seus mandamentos, aí sim nós vamos ter lá a vida e a felicidade que estavam sendo propostas para nós. É simples, né, de ver. Nós vemos em Salmos também já, ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença e delícias à tua direita, perpetuamente. E olha em Salmo 118. Abri-me as portas da justiça. Vou entrar celebrando a Yahvé. Esta é a porta de Yahvé. Os justos por ela entrarão. Então, olha, quanto tempo vem se falando, né, do caminho, da porta certa, da entrada. Então, Carlos Torres Pastorini, em Sabedoria do Evangelho, ele nos diz o seguinte, que esse texto de Jesus, de Mateus 7,13, é de suma clareza. O caminho do aperfeiçoamento, nos diz ele, é difícil e é mister esforçar-se para passar pela porta estreita. Já a permanência no mesmo nível evolutivo ou mesmo o retrocesso aparente são fáceis. Tal como subir ou descer uma montanha. Então ele fala, né, lá que Lucas, Jesus não respondeu a pergunta. E ele diz aqui no final, também, né, o texto, né, diz-nos claramente que é indispensável o esforço com a luta pessoal. De nada vale a procedência, raça, nem tampouco o rótulo doutrinário. Né? No nosso caso, espírita. Né? Aí chegamos lá, depois de algum tempo vivido, e chegamos no plano espiritual, e aí, o que você era? Eu sou espírita, eu tenho passagem garantida, né? Porque eu assisti 3.000 palestras, eu dei 2.500 passes, eu conversei 1.500 vezes com os espíritos, doutrinando, hein? Doutrinando. Não é que eu vibrei só na atividade mediúnica. Eu conversei, eu orientei, eu falei com eles, com os espíritos. E eu sou espírita, então a minha vida foi assim. Se não houve este esforço, esta transformação, este conhece-te a ti mesmo, este despertar da consciência, de nada valeu. Não adianta ter sido pastor, não adianta ter sido sacerdote, não adianta ter sido espírita, médiuns,
não dá passagem, né? Não dá luz. É preciso a modificação, não o rótulo. E então, nos diz o pastorino, os salvos chegarão de todas as partes e raças, e muitos dos que nos parecem os últimos serão os primeiros. E muitos dos que nos parecem os primeiros serão os últimos, né? Então Jesus disse: em verdade vos digo que os pecadores e as meretrizes entrarão primeiro que vocês no reino dos céus. Está lá em Mateus 21, 31. Então, é necessário a transformação íntima, o conhecimento íntimo, a mudança íntima. Mas, gente, então onde é que está a porta que a gente tem que ter? Cadê essa porta estreita que a gente tem que conhecer? Já que não vale rótulos, né? Ele diz aqui que, de fato, poucos são os que se esforçam para subir. A grande massa se acomoda. Então, a gente precisa ver se a gente não se acomodou, né? Deixando, como diz uma música, a banda passar. Os que acertam a porta, então, são poucos, né? Então, nem yoga ajuda a gente a chegar, a atravessar a porta estreita se a gente não se esforçar. E no livro O Espírito da Verdade, aí Emmanuel, né, que vem nos socorrer com a orientação. Emmanuel, ele escreve um capítulo chamado Muralha do Tempo. E está no livro, então, O Espírito da Verdade, de autores diversos, de Chico e Valdo Vieira. E ele fala nesta mensagem que o Evangelho, é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Então, eu quero passar por essa porta. Aí eu descubro que essa porta não é fora. A porta é dentro. A porta, o caminho que nós temos que fazer não é indo para fora, né? O caminho que nós temos que fazer é entrando interiormente, dentro de nós mesmos. Aí nós vamos conhecendo o caminho ali, o caminho é estreito, quando a gente realmente quer mudar. Com Jesus o caminho é estreito. Uma mãe, né, a mãe chegou e disse ao Senhor: Senhor, coloque os 2 meus filhos, um à tua direita e um à tua esquerda. Lembram que ele disse? Será que eles estão preparados para vir comigo? Porque ele sabia, o caminho não era de flores, não era um reinado de forças, era um reinado de lutas, mas lutas internas. Então é isso que nós temos que fazer hoje, né? A gente diz assim: livrai-me das tentações no Pai Nosso, não é isso que nós falamos? Todos pedimos: Senhor, livra-me das tentações. Aí a gente pensa que é a tentação de fora. Não deixe que eu veja não sei o que na TV, não deixe que eu veja não sei o que na rua. Me livre destas tentações. Mas a tentação não é de fora. A tentação, o problema da tentação é de dentro de nós. É nós que temos os elementos que expressam a tentação. Porque, pensem bem, o que seria, como disse um orador certa feita, apresentar uma cesta de diamante para um cavalo? Apresenta. Pega um diamante cheio de diamantes e apresenta para o cavalo. E vê a reação do cavalo. Agora, pegue... não sei se eu falo o que ele falou. Esse orador falou: pegue essa mesma cesta e leva lá em Brasília. É diferente. Por quê? Porque o que está dentro de nós é que vai motivar ou vai se expressar naquilo que está fora. Então, aquela pessoa que não é alcoólatra, se você colocar aqui um copo de bebida alcoólica, não vai estimular. Ele não bebe. Agora, se você pôr em frente de um alcoólatra, o que vai acontecer? Ele fala: sai de mim, tentação, vai de reto.
Por quê? Porque para ele, isso afeta. Mas é o copo que afeta? Ou é ele? Agora, é lógico que se ele vem de várias encarnações, por isso que é importante a gente começar a mudar. Porque se ele vem de várias encarnações nesta viciação, com esse hábito, o que vai acontecer? Ele vai ter que, em algum momento, parar. A hora que ele quiser parar, é mais ou menos o movimento da inércia. Quando nós estamos, movimento da inércia que a gente já aprendeu na física, é quando o carro está em alta velocidade e para, a gente não precisa nem aprender muito da física, mas a gente tem o efeito. O carro para, o que acontece com a gente? Vai para frente, porque o carro estava indo, parou, a gente vai para frente. O movimento da inércia. O parar também, o carro está em alta velocidade, a hora que ele para, a gente vai para trás. A hora que ele está parado e ele vai para frente, a gente vai para trás. Então, a gente, sem entender muita coisa, a gente vivencia isso, não é? Na física. Vivencia no dia a dia. A lei da inércia. Então, sempre que a gente vai passar para outro movimento, vem o movimento anterior. Nas nossas vivências também, das nossas reencarnações, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, também é assim. Sempre que a gente vai passar por um movimento novo, a gente sofre o impacto do movimento anterior. Então, isso significa que quando eu falo não vou mais beber, eu sofro o impacto do movimento anterior. Estava bebendo até agora, então eu vou ter a vontade. Não é que eu vou voltar numa outra encarnação, não vou ter mais vontade. Entendeu? E aí vão colocar uma bebida aqui, eu vou ter que vencer, porque a vontade vai vir. Então eu vou ter que trabalhar isso. Não, eu não vou querer, aí vou, com todo o apoio, logístico possível da família, de todo mundo, para poder vencer isso. E aí eu venço. Quanto tempo eu vou levar vai depender de mim. Mas que eu sofro esse impacto, por isso que a gente diz, costumou falar muito mal dos outros, quando quiser mudar, não vou falar mal, quando você se pega, quando você se vê, está falando. E aí, mas isso é fase evolutiva, não tem jeito de melhorar se erramos tanto sem passar por isso. Mas precisamos então passar. E aí nós vamos aprender, e aprendendo, temos mais responsabilidades, aumenta. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela nos fala tudo isso. E assim nós podemos ir trabalhando com ferramentas de ajuste, de ajuda, porque nós não estamos sozinhos. Os espíritos falam que só não erra quem é puro. Espírito puro não erra. Mas quem leu Renúncia, Alcione, lá no livro Renúncia, o mentor fala para ela, Alcione, você tem que voltar mesmo, você quer voltar mesmo porque é perigoso. E ela já era um espírito super elevado. É perigoso porque voltando para a Terra, com todas aquelas, aqueles fluidos, com tudo que o ser humano passa, você tem risco de falir. Novamente. Novamente não. Tem risco de falir. Porque ela já não falia fazia muito tempo. Mas tem risco. Até o espírito elevado. O espírito puro não. O espírito puro já se libertou de todas estas injunções, já sedimentou o automatismo do bem. Aí ele não erra. Pode acontecer o que for. Podia acontecer o que fosse com Jesus. Jesus não era nem puro, Jesus era crístico. Já é uma fase muito acima. Agora, o espírito puro, ele já não sofre mais. Ele vem, ele passa por dificuldades, ele passa por sacrifícios, e ele não cai mais. Porque ele aprendeu o caminho das pedras preciosas. Então, o que Emmanuel, para a gente encerrar, fala aqui para a gente? Olha só. A muralha do tempo chama, então, a mensagem. Ele nos diz o seguinte. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos. Tem portas em veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. Tudo bem? Entendemos a porta? E as portas referidas por Jesus? A que estrutura se entrosam? Então, ele falou de porta. Mas essa porta aqui, que foi falada, é de Jesus. Vamos ver. Sem dúvida, a porta
porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo. Olha lá. Situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Então, a porta estreita faz com que a gente aproveite as horas e a gente chega mais rápido na senda evolutiva. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Então, toda vez, isso nós sabemos, né? Porque nós já passamos muitas vezes pelas portas largas e ainda vamos passar, mas toda vez que passarmos por ela, vai ser desastroso. Nós vamos prolongar muito, vamos perder muito tempo, vai ser lastimável para nós. Vamos continuar sofrendo. Mas, aquém da muralha, o passado e o presente. E a porta está diante. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Não tem como não atravessar. Só temos que escolher qual. Mas uma delas nós vamos fazer. Então, sementeira do hoje. Aqui, nós estamos semeando. Nós estamos semeando. Assim como nós estamos colhendo. Hoje nós estamos colhendo muita coisa. Por isso, o choro, a dor, a tristeza, por causa da colheita. Porque a semeadura foi livre. Quando? Lá atrás. A colheita é obrigatória. Quando? Agora. Porque a colheita é determinismo, né? Colheu, plantou uva, vai colher uva. Não tem jeito de plantar uva e colher abacaxi. Não, plantou uva, colhe uva. Plantou abacaxi, colhe abacaxi. Aí, então, o plantio é livre. Quer dizer, se eu quiser plantar ou uva, ou abacaxi, ou melancia, isso eu escolho. Mas depois eu vou ter que colher. Não adianta eu ir no jardim do vizinho e querer plantar, ou colher do pomar dele. Porque eu tenho que colher o que eu plantei. O vizinho vai colher o que ele plantou. Não é assim que se processam as coisas? Então, a gente vai colher. Então, hoje nós estamos colhendo muita coisa. Mas também estamos semeando. Então, para colher, mais tarde. Então, a gente escolhe ir pela estrada do deserto. E depois quer encontrar oásis. Não tem água lá. Não vai ter. E aí a gente chora. Então, não tem jeito. Vamos ter que voltar, fazer o retorno e aí ir para o caminho. Aí sim, do oásis. Ali vai ter água. Aí a gente vai se refrescar. Então, isso nas nossas vidas é fundamental, o entendimento. Né? Então, estamos semeando hoje, vamos começar a semear coisa boa. Né? Porque daqui a pouco a gente vai estar colhendo também. O que mais que diz Emmanuel? A porta larga é a entrada na ilusão e a saída pelo reajuste. A porta estreita é a saída do erro e a entrada na renovação. Olha como esse Emmanuel é danado. Olha o que ele consegue fazer com a porta. O momento atual é de escolha da porta. Estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha. Pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Então, questão de escolher. Escolher. E para acabar, ele nos diz o seguinte. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola momento a momento. Então, momento a momento, nós estamos escolhendo portas. Ele fala, examine. Eu estava outro dia conversando com os amigos, eu falei assim, vamos examinar no final do dia, que a gente fala, Santo Agostinho falou, né? Examine as suas atitudes, né? Veja como foi seu dia, toda noite faça isso. Eu falei, quer ficar mais fácil? Quando chega a noite, você fala assim, quantas vezes a minha casa caiu? Porque a nossa casa cai durante o dia, várias vezes. Né? Toda vez que a gente toma uma atitude ruim,
é que nós não sedimentamos coisa boa. Nós não construímos a nossa casa na rocha, a gente construiu na areia. Então, avalie. Quantas vezes a casa caiu? A gente falou, olha, a casa caiu aquela hora que eu não quis fazer o que o meu marido me pediu gentilmente. Eu não quis fazer porque eu achei que ele estava fora, que não era isso que eu tinha que fazer. A casa caiu naquele momento em que eu falei que eu achava que eu podia deixar para fazer aquele trabalho amanhã. E agora eu estou super preocupada porque o tempo está escasso. A casa vai caindo. Vai ficando cada vez mais difícil. E cada vez as consequências, né, quando a casa cai, é desastrosa. Então vamos ver o que nós estamos fazendo, como diz Emmanuel, de momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo. A ir e vir pela porta larga. Nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos. Engodados na autoridade transitória e na posse amoedada. Na beleza física e na egolatria aviltante. Então, anos, milênios. Então, agora, renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o, porque Ele é o nosso guia, de novo, nas abençoadas lições da porta estreita. A bendizer os empecilhos da marcha. As pessoas falam que os espíritas são meio, né, assim, porque bem dizer empecilhos, né, mas como diz nosso espírito amigo no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bendizei, pois, a dor que vos marcou neste mundo para a glória nos céus. Então, nós, passando pelas dificuldades, lógico, a gente não gosta, mas é uma necessidade. E a gente precisa entender. Lá no plano espiritual, nós fizemos planejamentos com os nossos benfeitores amigos, com os nossos anjos da guarda, com os nossos protetores, e nós pedimos assim, olha, quando eu chegar lá na Terra, não me dê tal coisa. Porque senão eu vou falir de novo, vocês sabem. Então, vocês me prometem, vocês me ajudem? Ajudamos, nós vamos ajudar. Vocês me ajudam? Ajudamos, você vai, nós vamos te ajudar, maior apoio. Não deixa eu ter aquilo, hein? Aí quando a gente chega aqui, a gente fala assim, nossa, mas eu queria tanto ter um pouquinho a mais de dinheiro. E aí a gente reza para ter um pouquinho a mais de dinheiro. Mas nós não vamos ter, porque nós pedimos lá para não ter. Né? Agora não adianta pisotear, falar, porque o acordo foi feito. Nós pedimos para não ter, que seria o melhor para nós. Só que aqui muda toda a visão, né? Aqui nós temos a materialidade que então nos direciona, então às vezes a gente esqueceu. Né? A gente queria a fama, mas a fama não vai vir, porque nós pedimos que se tivéssemos a fama, íamos falir de novo, íamos nos suicidar de novo. Então a gente falou, não, fama não. Ia chegar aqui, faço um curso de música e quero ir para The Voice Brasil, Globo, né? Porque eu quero ficar famosa. Eu não vou ser. Porque o contrato, o meu acordo não foi esse. Então, a gente precisa começar a entender isso. Por isso, esta renovação em Cristo, né? Seguindo-os nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando a alegria, bendizer os empecilhos. Ai, não veio a fama, tá bem-aventurado, né? Que Deus me abençoe, me proteja, que bom que eu não tenho fama, e conservando a alegria. Alegria, sorriso no rosto, né? Alegria de viver e a esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Isso aqui é só para então eu vou desistir dos meus sonhos. Não desistam dos seus sonhos. É pedido para nós. Não desistam dos seus sonhos. Só não coloque prazo para eles. Porque pode ser que ele venha depois, bem mais tarde, na outra encarnação. Então, não coloquemos tempo, mas não deixemos de sonhar também, porque é sonhando, né, que a gente vai realizando todas as situações que nos trazem felicidade. Então, a mensagem que eu trouxe, né, desta porta estreita, era isso. Para que a gente pense bem em que porta a gente está entrando, que portas a gente está escolhendo, porque pode ser bem difícil, mas nós não estamos sozinhos. Porque com o Senhor, a gente aprende que o jugo é leve, o fardo é suave. Com Ele. Sem Ele, fica tudo muito difícil.
Então, que Jesus abençoe a todos nós, a todos vocês, que possam retornar para os seus lares com as bênçãos, com as vibrações desta casa. E muito obrigada pela atenção e carinho. Que assim seja.